sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Segura teu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Legal, pessoal, bom dia aí a todos. Mais uma série, né? Essa série surgiu no meu coração há alguns meses atrás, quando eu pensava como eu estou ficando velho, como os dias estão passando rápido, e a vida é breve. Pensar sobre a brevidade da vida e a preciosidade do tempo. De maneira mais profunda, um repensar sobre como eu tenho investido o tempo nos meus dias. O que eu tenho feito com os meus dias em relação à administração dos tempos, ou do tempo, né? Eu creio que já passou na sua mente, no seu coração, como na minha. Você vai vivendo um dia, quando você pisca o olho, acabou o dia. É hora de dormir de novo. E é hora de dormir porque o nosso corpo precisa descansar. Porque senão a gente ficava virado e as coisas iam acontecendo, a gente vai olhando para a vida e vendo a banda passar. É tão forte essa questão do tempo, irmãos, que segundo o Neil, nada caracteriza melhor a vida moderna do que o lamento. Ah, se eu tivesse tempo. Quem nunca falou isso? Ah, se eu tivesse um dia de 48 horas. Como eu gostaria de voltar no tempo. O brasileiro, ele é muito saudosista, né? Ai, que saudade daquela época que eu tinha 18 anos. Ai, que saudade daquela época que eu ia naquela igreja X ou Y. Mas o tempo, hoje, passou, já é passado. É muito louco a gente pensar nisso, né? Porque o presente, daqui a um segundo, já é passado. E o tempo passa muito rápido. O Cazuza, ele escreveu uma canção onde ele diz: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Ou seja, o próximo passo é a oportunidade, a novidade de um novo tempo. Por conta disso, a ideia dessa série é muito legal a gente pensar que em pleno século XXI, parece, a sensação que eu tenho, vai ver que é porque eu já estou ficando mais velho, é que o tempo passa mais rápido. E pensar no tempo, já me vem à cabeça essa ideia da série de que os dias são maus, então eu preciso remir o tempo. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 5, depois de tantos considerandos dele, ele vai falar assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Um dos lugares que as pessoas mais falam sobre a vida e sobre o tempo, se passou no hospital, por incrível que pareça. Quando já não se tem mais a saúde, quando já não se tem a oportunidade de ter a força que se tinha antes. E é interessante que o apóstolo Paulo vai escrever a essa cidade, aos cristãos que ali se reuniam, para dizer: olha, vocês estão perdendo tempo, vocês estão vivendo como insensatos, vocês têm feito tantas coisas que não tem nada a ver, não agrada os olhos de Deus. E aí ele faz então a ponderação do verso 15 a 17, para fazer com que os cristãos que ali estavam vivendo pudessem entender que remir o tempo nada mais é do que ir atrás de algo que se perdeu. Ou, de alguma forma, buscar uma coisa perdida. Ou, lidar com a situação de que algo está prestes a se perder. Ou
algo está prestes a ser tomado de nós. Não é? É muito estranho esse sentimento de que parece que eu perdi, mas ao mesmo tempo está escapando, e aí eu quero ou retomar de volta. Isso é remir, é trabalhar. E nós vamos entender nessa reflexão de que isso acontece, irmãos, por quê? A gente tem que passar esses slides se tornam um slide padrão, né, do entendimento da vida cristã. Por quê? Por que o tempo parece que se escapa? Por que eu não consigo gerir o meu tempo? Por que eu não consigo lidar com as minhas emoções? Por causa do pecado. O pecado desajustou tudo, irmãos. Aí eu sinto ódio, sinto amor, tudo ao mesmo tempo. Eu tenho vontade de esganar, tenho vontade de abraçar. É um desequilíbrio total, fruto do quê? Da corrupção que existe dentro de nós. Portanto, quando eu olho lá para Gênesis 1, capítulo 31, e vejo que Deus fez, e Deus fez tudo muito bom, e a vida é uma dádiva de Deus, um presente precioso, e Deus é a fonte de toda essa vida, e sem Ele nós não conseguimos nos alegrar, a verdade é essa. Na verdade, Deus preenche o vazio existencial do coração do homem. Como Deus nos dá de presente a vida, e por isso que nós não podemos tirar a vida de ninguém, principalmente um feto, não podemos, porque é presente de Deus. Então, quando se instala o pecado e se gera o caos, o que nós fazemos com o nosso tempo? Vejam só, irmãos, viver a vida é uma arte. E antes de Gênesis 3, tudo era perfeito e a vida era plena. Pós a desobediência dos nossos representantes Adão e Eva, vivemos em disfunção e temos, portanto, a necessidade diária de acertar as fronteiras. Vocês entendem, irmãos, por que nós pensamos e sentimos tantas coisas e todos os dias nós temos que acertar os nossos ponteiros? E aí, queridos, eu pensei, quando fala de acertar os ponteiros, eu lembrei de um relógio que na casa do meu avô existia, o famoso cuco, né? O cuco, ele funciona, não vou dar uma aula aqui sobre o cuco, mas o cuco ele tem dois pêndulos, onde você ajusta, né, a caminhada dele para ele fazer as horas, os minutos. E se você não ajustar, eu lembro que todas as manhãs a primeira coisa que minha avó fazia, até antes de colocar o café na mesa, era acertar o cuco da corda, acertar, ajustar os ponteiros. E isso tem muito a ver com a nossa vida, irmãos. Nós temos que acertar os ponteiros todo o tempo. É olhar para o filho e ver que o filho é desobediente todos os dias. E ele é resistente todos os dias. E a vida de um pai e de uma mãe, na estrada dos filhos, é orientando e pontuando, exortando e corrigindo e amando o tempo todo. É acertar os ponteiros do peito. Agora, por que nós adultos não precisamos fazer isso? Porque nós temos o poder nas mãos, nós temos o nosso salário, nós temos o rumo da nossa vida. Engano nós, não temos. Nós somos como as crianças, e por isso Deus, o nosso Pai amado, nos trata como filhos e nos orienta o tempo inteiro. Portanto, quando o apóstolo Paulo vai proclamar essa perícope aí menor, do verso 15 a 6 e 7 do capítulo 5, à igreja de Éfeso, ele quer orientar, aconselhar aqueles cristãos ajustarem a vida para que o carro da sua vida ande de maneira plena. Quando nós olhamos para uma corrida de automobilismo, nós vemos mecânicos, engenheiros trabalhando uma semana, 2 semanas, 1 mês, para deixar o carro ajustado, preparado para fazer a melhor corrida. E é mais ou menos assim com a nossa vida também. Irmãos, não dá para levar as coisas com a barriga. Isso se chama, na Bíblia, procrastinação. Procrastinar é você empurrar a vida com a barriga.
Tô de saco cheio, não quero mais saber de nada, eu vou ver, não pegar. Não pode, irmãos. Os grandes homens, grandes mulheres, planejaram sua vida, ajustaram os controles e viviam com foco, com intensidade. O apóstolo Paulo era assim. Antes, Saulo, perseguidor dos cristãos, e fazia tudo com muita excelência, tanto que era um homem temido, quanto depois da sua conversão, Paulo. Um homem que tinha um foco, sabia por que ele existia, fazia as coisas com amor, com firmeza, e foi um grande homem nas mãos de Deus. Portanto, quando nós olhamos para a perícope do capítulo 5, a palavra de Deus nos diz assim, irmãos: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus. A sequência do texto diz assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Gente, é precioso esses exercícios. São preciosos, porque nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Você precisa. Se eu te perguntasse agora, qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? Você poderia responder. Irmãos, eu converso com pessoas o dia inteiro. Isso não tem sentido. A vida não tem sentido. A pessoa não sabe. Não é aí, né? Não é vivendo, deixa a vida me levar. Qual que é a vontade de Deus para a tua vida? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus para a nossa comunidade? Nós precisamos compreender isso. E é tão mais profundo quando nós olhamos o início do versículo. Esse portanto quer dizer que Paulo falou algo atrás e agora, então, assim, a partir de tudo que eu falei, agora percebam qual que é o conselho para a vida de vocês. E olhando no capítulo 5, antes do verso de número 15, nós vamos ver Paulo falando sobre situações extremamente importantes sobre viver na luz. Quem vive na luz não anda nas trevas. Quem vive na luz faz o que é reto aos olhos do Senhor. E aí ele faz uma comparação, eu não vou ler aqui, e aí ele chega e diz: portanto, vede como andais. Então o conselho do apóstolo Paulo sobre remir o tempo, ou você administrar o seu tempo, gerir o seu tempo, tem a ver, irmãos, com algo muito mais profundo e oportuno do que nós estamos acostumados. Ou seja, conceituar o versículo, ou a perícope aqui que Paulo está dizendo, que nós acabamos de ler, tem a ver com o que Paulo faz de como que nós devemos viver. Normalmente, no dia a dia, uma mãe e um pai chegam, né? Falam: filho, você tem que fazer assim, filho, agora você tem que fazer assim, olha, não faz isso, é errado, só você bom para você. Olha, você precisa fazer escola, você precisa de saúde, você precisa alimentar direito. Ou seja, os pais eles vão balizando a vida dos filhos para que os filhos cresçam. E pai e mãe não querem que a criança não cresça. Cresça com saúde. Todos os pais querem isso. E Paulo, então vai balizar a vida e vai mostrar que nós devemos andar de maneira prudente. Ele começa dizendo: olha, portanto, vede como andais. Ou seja, que a sua vida tenha prudência. Irmãos, qualquer tipo de treinamento hoje secular, de empresas, qualquer tipo de treinamento em qualquer área da vida, uma palavra que tem sido batida é sobre prevenção. A prevenção é extremamente salutar para o desdobramento da vida. Portanto, o que fazer e o que não fazer, a questão é essa mesmo. Longe de nós sermos moralistas e querer estabelecer regra para a tua vida, nós queremos dar conselhos de Deus para que a tua vida ande bem. Então, o que fazer e o que não fazer nessa situação? Eu lembrei daquele livro, né? Em teus passos, o que faria Jesus? Nós estamos todos os dias tendo que tomar decisões importantes. E nas decisões que nós tomamos,
será que Jesus tomaria mesmo? Isso é muito importante. Porque se nosso estado aqui na terra é para viver, e glorificar a Deus e gozar as benesses de Deus para sempre, nós vivemos para Ele. E se nós vivemos para Ele, Ele tem um projeto de vida para nós. E esse projeto inclui principalmente as atitudes que nós tomamos. Porque a palavra de Deus, já lá desde Deuteronômio, diz, olha, se você obedecer, colherá as bênçãos decorrentes da obediência. E se você desobedecer ao Senhor, você colherá a maldição decorrente da desobediência. Não é o Senhor está sendo muito duro comigo, não. Ele está só ensinando que as suas escolhas demandarão consequências. Ou seja, se você escolher ser uma pessoa dura, você vai fazer isso. Se você decidir ser uma pessoa amável, tratar as pessoas com cordialidade, você vai receber também cordialidade. E hoje em dia parece que vem a jato, né? Bate pronto, né? As pessoas não perdem mais tempo. Escreveu no meu, fala no meu, né? É mais ou menos assim. Hoje nós vemos a época da intolerância, né? As pessoas elas não têm mais paciência, as pessoas não querem nem saber do próximo, não tem amor. E aí Paulo vem e fala assim, olha, veja prudentemente como vocês estão andando, porque vocês são os meus filhos, vocês são os agentes meus nesse mundo, agentes de transformação desse mundo. Então, vê como é que você tem andado, o que você tem feito. E aí veio essa frase na minha mente quando eu estava vendo. Por diversas vezes eu aconselhei pessoas que algumas delas chegavam e falavam, pastor, vai de bem. Pastor, vai de As pessoas elas chegam a esse estado. E é interessante que essa série vai nos levar a pensar como é que eu tenho andado e o que eu tenho feito o tempo que Deus tem me dado. Aqui é o cerne da série. Como é que eu tenho andado? Quais têm sido as minhas escolhas? E o que eu tenho feito com a vida que Deus me deu em relação ao tempo que Ele tem me dado? E aí, irmãos, em primeiro lugar, a vida e o caminhar nos ensinam a aproveitar o tempo. Esse primeiro versículo, versículo 15, diz, portanto, vede prudentemente como andais. Então, na verdade, o cerne desse versículo aqui está nessas duas expressões. Vede prudentemente como andais e faça uma remissão do tempo extremamente excelente. Porque quando eu preparo o meu tempo, eu consigo fazer tudo. Eu não sei se você acha que eu estou ficando meio velho, quando eu acordo, eu vou anotando tudo que eu tenho que fazer no dia. Eu pego um papelzinho, eu ponho lá, aí faço. A máquina, faço açúcar, negócio de crianças, mandar e-mail. Eu vou fazendo. Né? E eu, quando vai chegando a tarde e eu não risquei algum item lá, já vai me dando um circuito. Né? Porque eu preciso fazer. Eu preciso fazer até para que eu tenha paz. Aquela coisa assim, poxa, não consegui fazer. Como é ruim você não conseguir fazer alguma coisa, a hora que você bate a cabeça na vida. Eu preparei ontem um tererê e aí pus no freezer para dar uma gelada. Aí quando foi 3 horas da manhã, eu acordei e falei, aí eu levantei, fui lá no freezer, tirei a garrafa e deixei fora. Para trazer para cá já botou. Então até que ficou um preparado bom, né? Com gelinho, mantendo os 0 graus, né? Mas é interessante como algumas coisas que a gente prepara e não faz, isso atormenta o nosso pensar, o nosso coração. E aí Paulo, queridos, nesse verso de número 15, ele vai nos ensinar que Ele nos deu a vida, o Senhor nos deu a vida e nos ensina a gerir o tempo para que possamos então aproveitar da melhor maneira esse tempo. Veja só, vejam como andais. Esse versículo aí está errado, né? Foi da série passada. Eu usei a mesma base nos slides. Mas a expressão aqui, veja como andais, tem a ver, queridos,
com uma metáfora que Paulo faz que exemplifica ou nos alerta de qual maneira nós estamos vivendo. E Paulo, então, ele vai trabalhar essa perspectiva para mostrar que toda a nossa vida não tem como você distinguir o seu trabalho do espiritual, a sua relação com a sua esposa do espiritual, a sua relação dos recursos que você tem do espiritual. Não tem como. Não tem. A perspectiva de toda a caminhada é espiritual. E aí ele nos ensina a examinar detalhadamente a maneira de viver. Você gosta de fazer uma reflexão na sua vida? Não sei se você tem esse costume. Às vezes eu tenho esse horário. Vem cá, senta. O homem, todo homem. Conversar, falar da relação. Aí eu sento. E aí ela começa, não sei o que, lá, e eu fico ouvindo, né? É ou não é? Ela fala, não sei, ela quer falar, e ela quer saber o que eu estou querendo, o que eu estou sentindo, né? Toda mulher é assim, a mulher precisa da segurança do homem, saber, porque o bufão, né, o búfalo, ele quer ir para a caverna e ficar quieto, e não quer falar. Todo homem é assim, o homem gosta de silêncio. Difícil ver um homem que gosta de falar muito. Todo homem gosta do seu canto, gosta, como diz o pastor lá da caixinha do nada, né? A esposa chega e fala, mas o que você está pensando? Eu falo, não sei nada. Estou aqui quieto, não sei nada. Mas não é possível que você não está pensando em nada. Né? Não pensando em nada. A mulher não, a mulher pensa em tudo em todo o tempo. Né? Como dizem, é um emaranhado de fios, né? Em alta tensão. Né? E às vezes bate um no outro entre circuito, aí quer falar com o filho, quer falar com o esposo, quer atender o telefone e quer fazer tudo ao mesmo tempo e que tudo dê certo. E se algo não der certo, a culpa é de quem? A culpa é do bufão, né? Do búfalo, né? Agora, interessante que quando nós sentamos para discutir uma relação, a tendência, quando um casal senta para conversar, é que as coisas avancem, porque se ajustam, né? Irmãos, vou ser bem sincero, quem não seu cônjuge sem por mais que a gente não goste, é necessário, é importante, né? Vamos pensar no trabalho. Quando o gerente ou o patrão vem e fala, sabe o que a gente faz? Por quê? Porque é uma ordem. É uma ordem. Ó, Evandro, ó. Evandro fez assim, ó. Envolve o quê? Envolve dinheiro, envolve salário. E se você não vir, você toma uma advertência. E se a empresa for muito boa e você não cumprir, você se manda embora. A verdade é essa. Mas na relação como família, não existe esses empregatícios de dinheiro e salário. Existe amor. Por isso que às vezes o marido nos fere, a gente perdoa e ama. Por isso que os filhos às vezes acabaram de jogar por baixo, depois passou aquele valor do amor. A vida é assim. Portanto, é necessário e é importante e oportuno examinar a caminhada, aproveitar o tempo. E ao aproveitar o tempo, nós andamos então de maneira mais seguras. E é interessante que Paulo, quando ele escreve aqui o verso de número 15, ele vai fazer uma comparação entre o insensato ou o nécio e o sábio. Por quê, queridos? Porque a tua vida e o teu caminhar vão revelar com quem o que você é. Os antigos falam assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. A verdade é essa. Dependendo de quem você anda, muita, A verdade é essa. Não tem como sair disso. Então, o andar seu revela quem você é. E aí, Paulo vai dizer o seguinte: você deve andar de maneira prudente ou prudentemente. Essa palavra aqui na tradução original quer dizer, você deve andar
de maneira acurada, de maneira exata, detalhada, de acordo com o que Deus te criou. Irmãos, olha que profunda essa tradução. Quando Paulo escreve, você tem que andar prudentemente, ele está querendo dizer que você, como você é um filho de Deus, você deve andar de maneira acurada. Você tem que fazer algo exato. Você tem que viver da maneira pela qual Deus te criou e a motivação que Ele te deu é que você viva para a glória dele. Nós não podemos ser ingênuos, né, inercios ou tolos, como ele diz aqui, né? Porque muito da nossa vida e do nosso caminhar é tolice, irmãos. Tolice. Eu lembro de uma vez que eu era seminarista, eu briguei com o meu pastor, eu fiquei 2 anos de briga com ele. Sabe quem perdeu? Eu. Ele continuou. E depois eu ainda tive que pedir perdão para ele, porque eu que estava errado. Olha como a gente é tolo. Como a gente dá passos de maneira incerta. Acuradamente, de maneira certeira, proveitosa, aproveitando da melhor maneira o que me é dado, andando detalhadamente de acordo com o que Deus revelou, orientou. Isso é ser prudente, é ser cuidadoso, detalhado, fazer as coisas certas, no momento certo. Irmãos, não dá para deixar para depois. Tem coisas na vida, né? Uma das coisas que eu mais ouço quando eu visito as pessoas é: pastor, eu já pedi meu marido trocar a lâmpada. Já pedi 15 vezes que meu marido trocar a lâmpada dessa casa. Olha essa fechadura caminho. Olha não sei o que. Olha não sei o que lá. Irmãos, só tem que fazer tudo. Remir o tempo é você preparar a sua agenda para que você execute de melhor maneira aquilo pelo que você existe. Vamos dizer assim. Então, se o José chega lá no banco, ele tem 6 horas de trabalho, ele vai ter uma rotina pré-estabelecida, e ele vai chegar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Se ele ficar só de beijinho e abraço no banco, sorrindo para todo mundo, ele vai no final do período tomar uma prensa para dizer: não acabou ainda? Foi horário, não pode mais extra, não pode fazer extra. O banco não paga mais extra. Produtividade. Se você quer ver quem é o Zé, vamos vai lá. Pode ir lá, entra lá, assim no banco, tem um cafezinho lá. E aí você vê o Zé. Tem café? Pelo menos na época que eu ia tinha. Não tem mais. Água tem. Botaram café. Tem banheiro, pelo menos? Banheiro e água? Tem. Então, e ar condicionado. Banheiro e água tem, porque agora por lei é obrigatório. É obrigatório. Mas olha que interessante. Quando eu vou lá, eu vou ver. Por quê? Porque tudo precisa ser feito dentro do que é determinado. Então, isso em todas as áreas da vida. Agora, olha só que interessante. O nécio, e aqui a tradução dessa palavra nécio, que é tolo, insensato, é aquele que faz ou vive de maneira deliberada contra a vontade de Deus. Ou seja, ele sabe que ele tem que obedecer e não quero obedecer. Aí o pai fala assim: eu quero que você chegue 10 horas em casa. Não, isso é tolice, irmãos. Isso é insensatez, é desequilíbrio. Olha que interessante. Jesus contou uma parábola, a parábola das 10 virgens, para exemplificar a prudência, você estar preparado para o dia bom e para o dia mau. E nessa parábola, 10 mulheres foram para um casamento. E o casamento, antigamente, durava 7 dias. 5 delas foram preparadas levando óleo para o lampião para os 7 dias. E 5 levaram só um pouquinho. E a palavra de Deus nos conta que essas que não foram preparadas, Jesus disse que elas são prudentes. Nos ensinando a ter prudência, estar preparado. Então, irmãos, essa é a vida. Isso é um exemplo de insensatez. Agora, olha um exemplo de tudo isso. Davi, teve uma época que lá em Judá, em Israel, ele quis fazer o censo. E a motivação dele de levantar quantos homens, mulheres, crianças tinham, não era só para fazer um dado estatístico. Ele
queria dizer, ao levantar as asas, que ele era o pai. E ele mandou fazer isso. E aí ele se ensoberbeceu. E esse exemplo de Davi é um exemplo de insensatez, de tolice, né? É mais ou menos futebol, né? Não basta estar ganhando de 2-0. Tem que passar o pé na bola. Passar o pé na bola, tem que dar rolinho, tem que dar chapéu. E é engraçado que você vê os menininhos brincando, já pequenininho, eles gastam mais tempo tentando ter habilidade do que treinando básico, passe, lançamento, cruzamento. Por quê? Porque quer aparecer. Porque quer aparecer. Eu, quando eu jogava bola, eu fui muito maldoso, acho que foi por isso que eu quebrei o joelho. Mas se o cara passasse a bola, não ia ter, no próximo lance ele ia rodar. Por quê? Porque a seriedade no trabalho, né? Ali futebol, para os caras que jogam futebol, é trabalho. Eles estão ali porque eles prestam serviço jogando com um time e recebem salário, só por causa disso. Não tem mais negócio de paixão, eu morro pelo meu time, não tem mais não. Então, queridos, isso nos faz aprender muito. O futebol brasileiro é um futebol todo, insensato, de exibicionismo. Não é de resultado. Porque se fosse de resultado, ia para cima, taticamente, a hora de campeonato. Agora, é tatuagemzinha, é bombadinha, né? Tem que fazer o gol. Por quê? Porque isso é o que? É status, é fama. Ontem o meu jogador lá fez 3 gols, né? E nos 3 gols ele ficou assim, ó. Desse tamanho. Eu vi ele lá em Santos, né? Mas tem tatuagemzinha, tem cabelinho, tem brinquinho, tem faminha, né? Posa pra foto. Isso aí, irmão, fácil. Isso é tolice. Portanto, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que aproveitar o tempo é entender a vontade de Deus para a tua vida e viver. Isso é sabedoria. O contrário disso é tolice, é sensatez. Sabe por quê, irmãos? Como tudo na vida, né? Nós não vamos ser tão bonitinhos assim a vida inteira, né? E a beleza da vida, esses dias eu falei para a Dani, que é amor, do céu. Eu quero ver esse outro lado, dar risada, mudar dos causos, né? Sabedoria, não importa se tem braço forte, fraco, né? Se a perna. Irmãos, isso tudo é tolice. A nossa cultura está recheada disso. E o Facebook exemplifica isso. Quanta coisa, quantas mulheres morrendo por causa de prótese comum, né? Eu não sou contra a prótese, eu não sou contra a plástica, não sou. Eu acho que em determinados casos é oportuno e importante. Mas dentro do equilíbrio, uma razão normal das coisas. Fora o exibicionismo, né? O exibicionismo, né? Não tem sentido, principalmente para o cristão, que sabe que a nossa vida não é aqui. A nossa vida não é aqui. Nós só estamos de passagem cumprindo o propósito pré-determinado que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando e batizando em nome do Pai e do Filho. É esse o motivo pelo qual nós existimos e somos igreja. O resto, ó, vai passar. E aí, por último, vem a questão do sábio, né? O sábio, na perspectiva de Paulo, é a sabedoria aqui de andar nesse mundo considerando Deus acima de todas as coisas. É o Ivandro olhar para sua mãe e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa manhã? E aí viver e traçar o caminho da manhã e do dia com excelência e amor. Agora eu fico pensando, como é que Deus vê a gente, né? Dia após dia, mês após mês, vivendo uma vida estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Como é que Ele olha para nós? Como é que Ele sente? Ele se agrada, não se agrada? Esse é o primeiro ponto, aproveitar bem o tempo. Considerar, a vida e o caminhar nos ensina a considerar o tempo. O tempo aqui, irmãos, não é o cronos, do cronômetro do relógio. O tempo de segundo, minuto e hora. O tempo
aqui é o tempo oportuno, o tempo da ocasião, o tempo preparado por Deus. É o kairos de Deus, o tempo da ação de Deus na nossa vida. Considerar o tempo não, Deus me criou para isso, para isso, para isso, então eu vou trabalhar com excelência, eu vou amar minha família, eu vou viver o evangelho em comunidade, e eu vou aproveitar o tempo oportuno, essa ocasião que Deus me deu para fazer o melhor. Isso é considerar, isso é remir o tempo. Por quê, queridos? Porque os dias são maus. Ou seja, a oportunidade que o tempo nos oferece é hoje. E aí, a grande lição, basta cada dia o seu próprio mal, segundo as palavras de Jesus, é de que faça isso com excelência e ordem, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus mesmo, basta cada dia as suas dificuldades. E para vencer isso, é você considerar o pensar de Deus na sua vida e investir o melhor dos seus dias, do seu tempo, na vontade de Deus. Portanto, remir aqui significa resgatar as oportunidades. Irmãos, remir na perspectiva judaica é você resgatar as oportunidades. Antigamente, tinha as feiras. E a pessoa ia lá com o seu dinheirinho e comprava o produto, resgatava o produto. É nessa perspectiva que Paulo escreve, ou seja, se o tempo está se esvaindo, resgate, faça com que o seu tempo seja remido da melhor maneira. Resgate o tempo, faça valer a pena. E aí, o tempo aqui, na perspectiva de Paulo, é usar a ocasião para fazer o melhor. Então, se você tem a oportunidade de resgatar algumas coisas e fazer valer o tempo, faça. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, é um alerta necessário para nós. Já que os nossos dias são maus, escolha considerar o melhor desse tempo e resgatar as oportunidades para fazer acontecer a nova oportunidade que Deus tem te dado para a glória dele. Ou seja, Jesus, quando a gente olha Jesus gerindo o tempo dele, é interessante isso, né? Jesus ia sair de vila para vila, ia fazer um ministério. Mas ele tinha um foco. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia ensinar, ele ia exortar, ele ia investir tempo em pessoas, mas o foco dele era Deus. Ele sabia por que ele veio para o mundo. Então, isso nos ensina que Ele é o Senhor do tempo e da história. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele nos dá direção. Ele nos alimenta. E a vontade dEle é revelada na sua palavra. Portanto, queridos, aproveite bem o seu tempo. Né? Eu vejo tão bonito que a gente né? Eu vejo meus filhos assim, vejo os idosos felizes às vezes, né? O que você está fazendo? Pô, não faço nada. Passarinho. Alegrando com seus exercícios. Ele pouco tocando lá, já falava nada, deixou uma criançada para ver. Aquela gritaria, aquele barulho esquisito, né? Aproveitar o tempo, irmãos. Nós vivemos um tempo muito mal. Eu sou extremamente a favor disso aqui. Eu acho que a gente não vai isso. Mas usar com moderação. Agora, eu não posso trocar meus filhos por isso. Eu não posso trocar o meu entardecer por isso. Eu não posso trocar o meu tempo com Deus por isso. Eu uso isso para ter tempo com Deus. Olha a diferença. Antigamente nós falávamos assim: abramos a palavra de Deus. Hoje nós temos que falar: liguemos a palavra de Deus. Ligue, não tem problema, irmãos. Está pecado. E usar a Bíblia aqui e aqui é a mesma coisa. Porque não é o que está aqui ou aqui, é o que entra aqui. A questão. Os antigos falam: a Bíblia hoje tem que ser de papel. Isso é tradicionalismo. A tradição é estudar a reforma aqui. Isso é bom. Então nós temos que ter equilíbrio na vida. E aí Jesus alerta quanto às nossas escolhas que produzirão e reverberarão frutos e consequências. Então os frutos da escolha vão chegar, você vai remir o tempo, vai escolher, e pelas suas escolhas você vai ter
quê? Fruto ou não. Sei lá, fruto ou pedra, né? Sei lá o que vai acontecer, mas na verdade, dependendo do que você escolher, né, muita coisa pode acontecer. Eu lembro de uma frase do meu pai antes de casar. Meu pai falou assim: filho, eu tenho pouca coisa para te dizer, sou um miserável pecador mesmo, mas cuidado com os erros, porque existem erros que para você contornar pode levar todo mundo. Então, queridos, a palavra de Deus é sabedoria para não errar. Para não errar. Ter um coração ensinado. Não é oportuno ter um coração ensinado. Ouvir das pessoas as palavras de vida. Claro que vai ter gente que vai criticar por criticar. Mas sabe o que você faz com a crítica? Ouve, considera ou não, descarta. Parece que em algumas pessoas a crítica fica assim, está rodando legal o coração, né? Adoece. Não pode. Se tem sentido, absorva. Se não tem, descarta. E seja sábio. Porque se você absorver a crítica é boa, mude. É vida. A palavra de Deus diz que Deus manda anjos a nós, a fim de nos abençoar, e nós não recebemos, descartamos como o quê? Como demônios. Né? Sai daqui, seu demoniado, viado de Satanás, pedra. Né? E de repente Deus mandou para te abençoar. Então é necessário ter sensibilidade. E por último, além de aproveitar, considerar, e aqui eu creio que é o passo mais importante dessa passagem. Todos são importantes. Só que discernir é algo que quase não se vê mais. Discernir, segundo Paulo, para que você não seja insensato, é entender a vontade de Deus para a tua vida, né? Por isso não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Discernir é estar sensível a. Olha que interessante. Discernir é estar sensível a. Eu tenho que tomar uma decisão. Uma decisão tem decisões que a gente vai não toma um dia, toma no outro, né? Se a gente tem uma ferramenta que é a oração, que a gente pode falar assim: eu estou sentindo isso, não sei se sai do seu lado. Senhor, me dá graça, me ilumina, esclarece. Por que a gente não ora, irmãos? Por que a gente não pede para Deus ir à frente? Por que a gente não exercita a fé? Discernir é estar sensível a, em primeiro lugar, tradução da palavra discernir, perceber. Perceba. Tem pessoas que elas são tão duras, são tão fortes, são tão enérgicas, que a pessoa vem falando: não quer nem ouvir. Perceba. Ouça. Entenda. Tenha paciência, calma. Discernir é isso. A insensatez é aquela pessoa que deliberadamente ela está entregue, ela não tem filtro, não tem parâmetro. Tudo o que ela pensa é o que é certo, tudo que os outros falam está errado. Ela não consegue nutrir nada. Esse é o insensato. E o conselho de Paulo aqui é para que compreendamos os conselhos de Deus, que Deus usa para levar a nós os conselhos, várias coisas. A palavra é um deles. Tem com ele um outro instrumento. Pessoas de qualquer idade. Deus usa pessoas para trazer os conselhos dele para nós. Ou seja, perceber, na tradução aqui, é ter claridade, é ter percepção apurada. É aquela coisa que a multidão não consegue entender, mas você que é um homem que discerne a vontade de Deus, isso é discernir. Mas também, discernir
é distinguir, é colocar na balança, é entender o que é aquilo e aquilo outro. Né? É a ideia de balizar entre o que é certo e o que é errado. Distinguir o dia bom do dia mau. Né? Aquilo que é bom, aquilo que é mau. É entender uma palavra e discernir e pensar. Olha, deixa eu pensar nisso aqui, puxa, isso aqui ali. Não, isso vai ser bom, vai gerar frutos. Isso aqui não. Uma outra tradução da palavra discernir, diferenciar, né? Entender as diferenças. É muito importante, por último, irmãos, ter critério, né? Escolhas com avaliação. O mundo é feito de um mundo sem critério, né? Esses dias a Gabi chegou para mim, 10 anos, né? Ah, mas eu quero entender por que você falou não. Eu não quero só um não, eu quero entender. Eu nem gosto de mim, vocês entendem, eu falo, eu me acalmar. Ela falou para mim que ela chegou aqui, quietinha, eu estou triste. E aí vai com o meu celular aqui. Eu falei, não, você está no seu bolso. Faz rápido, não quero esse celular. Aqui é lugar de você olhar para as pessoas, para você. Que abraçar. Quero ver você gritar lá. Eu falei isso no carro. Ela veio brava, sentou. Ela não se conformou, ela veio aqui. Aí da segunda vez ela entendeu. Aí eu falei para ela, você olha aí, sem ninguém perceber, vê se alguém está vendo o celular. Irmãos, é 1h30 aqui, não, 1h30 no máximo. É uma vez na semana que a gente pode se ver, se abraçar, contar uma história, dar risada, tirar uma baratinha, falar de futebol, né? Falar das coisas, falar do bolo que solou lá em casa, né? Ah, fiz um bolo solou, mas é filho de errado. Né? A Dani, ela fica louca quando o bolo sola. Ela fica mal, acaba o dia para ela. Ela fala, não, o bolo solado é bom também. Não tem crise, não. E aí, queridos, para terminar, eu volto aqui ao relógio. Olha só que legal essa foto. Uma senhora mexendo no relógio, assestando, ajustando. E o relógio tem tudo a ver com a nossa vida, né? Os ponteiros. Olha só. Esse slide aqui, ele é muito legal por quê? Porque as duas traduções da palavra tempo na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, tem a ver com dias sequenciais, segundos, minutos, horas, dias, semanas, e tem a ver com o Kairos, ou seja, um momento especial que Deus executa o seu querer na nossa vida. Eu não tenho dúvida de que hoje, aqui pela manhã, Deus está estabelecendo um Kairos. É o tempo de transformação, um tempo de entendimento. Eu tenho certeza que você na semana vai falar assim, não, eu preciso rever meu tempo. Preciso fazer as minhas boas escolhas. Eu preciso escolher o que é bom e o que não é. Irmãos, viver o cristianismo é simples. E atrapalha a gente. Irmão, sabe o que é o cristianismo? O cristianismo é um servo ou uma serva que Deus alcançou por amor. E esse amor, refletido pela graça do Senhor, agora é exemplificado ou vivido de uma maneira simples, onde você vai viver a sua vida para a glória de Deus, no seu trabalho, na sua família, vai congregar em comunidade, principalmente uma comunidade saudável, espiritualmente, e ensina a verdade de Deus, a palavra de Deus, e é isso aí. Por que a gente tem tanta dificuldade, gente? Não, porque a igreja, eu quero o banco, eu quero funcionar, não sei o quê. Não, porque eu quero que o pastor, aquele pastor que fala, eu choro. Aquele louvor que toca me arrepia. Irmãos, isso não é cristianismo. Isso é vaidade. Cristianismo é a essência aqui. É você entender que há uma ocasião oportuna do alto para a tua vida. O tempo de Deus para a tua vida é o já. É aquela ideia de você sair daqui e falar assim, não, pastor, agora eu entendi. É isso mesmo, vamos embora. Vamos embora. Você podia estar em um monte de lugar agora. Você decidiu isso. Deus está falando para você. É a ocasião oportuna. É o significado da palavra reino. A ocasião oportuna é o já. Que Deus nos ajude, irmãos.
Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: para tudo há uma ocasião certa, um tempo oportuno, para cada propósito debaixo do céu. Nós vamos passar tempo de colher, tempo de plantar, tempo de se entristecer, tempo de se alegrar, tempo de se afastar, tempo de juntar, tempo de alegria, tempo de paz. Salomão termina dizendo: para cada situação há uma ocasião oportuna que se chama hoje. O Senhor nos ajude, nos abençoe, que a gente aproveite, né, cada vez mais o tempo, que a gente discina bem o tempo, que a gente invista tempo naquilo que realmente vale a pena, que o Senhor nos dê sabedoria que vem dele. Uma coisa que a gente adquire é inteligência. Sabedoria em Deus. A gente precisa cada dia ter sabedoria para continuar. Vamos orar? Senhor, certamente os dias são maus e vivemos tensões diárias, temos que cumprir agendas, muitas delas estressantes, mas, Pai, o Senhor que é o dono do tempo, o criador do tempo, o Senhor também nos deu 24 horas de um dia e nos ensina nessa manhã a aproveitar melhor a vida, a fazer escolhas que vão trazer frutos para a vida. E para isso nós precisamos discernir. Pai, nos ajude a decidir. Nos ajude a fazer boas escolhas. Nós vivamos, Pai, da melhor maneira do Evangelho simples do Senhor. E ao entender isso aqui, nesse culto comunitário, nós possamos, a partir daqui, viver o Teu amor na vida das pessoas, amar as pessoas, ajudar as pessoas, ser instrumento do Senhor na vida do próximo. É isso que o Senhor requer de nós. Nos ajude. Nós não queremos ficar enfiados na igreja. Nós queremos ouvir a Tua palavra em comunidade, Te louvar em comunidade, mas muito mais do que isso, nós queremos sair daqui, Pai, para amar o próximo, para trabalhar de maneira excelente, para ser um bom testemunho no trabalho, para ser um bom testemunho na vizinhança. E que o Senhor seja glorificado em tudo isso. Nos ensine, Pai, através do Teu Santo Espírito. E, Pai, nos ensine a amar. Nós somos extremamente fracos na arte de amar. Nós amamos só quando nós queremos. O Senhor nos ensina a amar deliberadamente todo mundo. Por isso, nos dê horas de amor, ajuda-nos a controlar o nosso ânimo, nos dê tranquilidade de alma. Quando algo acontecer, nos ofender, nos ensine a contar e a não explodir. Fala de nós, o alvo. Leva-nos se for necessário. E reconstrói o nosso viver, a nossa vida, o nosso andar, o nosso caminho, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, tudo passa muito rápido, né? Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre como aproveitar melhor o tempo na família. Bom? Família é um local que deve ser um local de segurança. Deve ser povo do Senhor, família. E como as nossas famílias estão sendo atacadas? Nós vamos mirar o remir o tempo na perspectiva familiar. Como eu posso aproveitar melhor o tempo com a minha esposa? Como eu posso aproveitar melhor o tempo com os meus filhos? E esse aproveitar é em todas as facetas, até no sentido de orientar, disciplinar a minha vida, a minha família, né? Nós temos que gerir melhor a nossa casa para a glória de Deus, porque a vida passa muito rápido. Eu não sei se você amanhã terá o seu pai, sua mãe, a sua esposa, o seu marido do seu lado. A vida passa como um trem bala. Aproveitemos melhor as oportunidades dentro do lar, em casa. A verdade é essa. Depois que Deus levar, só a eternidade. Enquanto isso, aproveitemos melhor o tempo em família. Só uma introduçãozinha a seguir cenas dos próximos capítulos. Deus abençoe, uma boa semana. Amém.